No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os módulos compactos, suas características, vantagens e desvantagens, porque que isso ainda não é tão utilizado nos dias de hoje. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar um pouco sobre os módulos compactos. A gente vai ver um pouco do equipamento, das suas características, suas vantagens e desvantagens, porque esse equipamento ainda não é tão utilizado nos dias de hoje, qual é a dificuldade de implantação desses equipamentos. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, também segue a gente no Instagram, também não deixa de curtir esse vídeo que isso ajuda bastante a gente a continuar a produzir vídeos como esse, beleza? Então bora pro vídeo. Então pessoal, para começar esse vídeo a gente vai começar falando um pouco do sistema elétrico e do crescimento de carga, tá? Todo ano o sistema elétrico cresce um pouco, tá? Dificilmente a gente vai encontrar algum ano que a gente vai ter um recuo dessa carga do sistema elétrico. Porque todo dia a gente está vendo novas casas que estão sendo construídas, novos prédios, novas indústrias, novos estabelecimentos. Então a carga só tende a aumentar, tá? Todo dia alguém sai de casa, né? Alguém que mora com sua família e vai para uma casa separada. Então ao invés de ser uma casa, agora tem duas casas consumindo energia. Então a carga ela tende a aumentar todo ano. Então, o aumento da carga está diretamente relacionado ao aumento do número de subestações, né? Porque quando a carga aumenta, as transmissoras, as distribuidoras, as empresas do setor elétrico, né? As geradoras, também têm que aumentar o seu efetivo, né? Os seus ativos, melhor dizendo. Vai ter que aumentar o número de geração, o número de subestações de distribuição, de transmissão, o número de transformadores, de disjuntores no sistema elétrico, tudo isso vai ter que aumentar. Então, o número de subestações ele vai sempre aumentar também. A gente vê bastante, aí eu tenho postado notícias sempre lá no Instagram de empresas distribuidoras como a Enel, como a Neo Energia, a Equatorial, que tem investido bilhões todo ano no seu sistema elétrico. Então, para a gente ter uma ideia do crescimento de carga, eu vou falar um dado para vocês que eu consegui de um documento emitido pela EPE, na Empresa de Pesquisa Energética, só para a gente ter uma ideia do quanto a carga vem crescendo no sistema. Então, só para ter uma ideia aqui, desde 2015, melhor falando, a carga na região Nordeste, por exemplo, ela cresceu de 12.473 megawatts, a demanda máxima, até 12.941. Na região Sul, ela saiu de 17.000 a 17.300 e na região Norte, por exemplo, de 6.492 para 6.441. Então, esse aumento que eu estou falando aqui é um aumento de demanda máxima, tá? Não é a carga instalada, mas isso dá para a gente ter uma ideia do quanto essa carga vem aumentando no sistema. Então, como eu falei para vocês, a carga vai sempre aumentar, por consequência, o número de subestações também. E aí, pensando no número de subestações, na construção dessas subestações, a gente começa a pensar aqui aonde é melhor colocar essas novas subestações. Seria perto da carga ou longe da carga? Obviamente, em termos de eficiência energética, é sempre melhor colocar uma subestação, um alimentador, um gerador que seja sempre o mais próximo possível da carga, né? Isso vai dar mais eficiência energética, isso vai diminuir as perdas e vai tornar esse empreendimento mais eficiente de forma geral, menos custoso. Só que não é tão fácil, né? Nem sempre é fácil colocar essa subestação lá próximo da carga. A gente tem visto cada vez mais a dificuldade das distribuidoras e empresas do setor elétrico em adquirir terrenos ali nos centros urbanos, tá? Porque os centros urbanos estão cada vez mais valorizados, os terrenos estão cada vez mais caros e as dimensões desses terrenos estão cada vez menores. Então essa dificuldade é muito clara e existe, tá? Então as empresas estão se desdobrando para conseguir esses terrenos e também para conseguir colocar essas subestações estrategicamente ali próximos dos centros de carga. Além disso, colocar essas subestações ali no meio da cidade, tá? Próximo à carga, tem a questão também histórica, tá? Dependendo da cidade, pode ter uma questão cultural, de tombamento, de edificações, da paisagem, né? Do visual da cidade de forma geral, e isso cria também uma certa resistência em colocar essas subestações. Então, de forma geral, considerando essa resistência, considerando a falta de espaço e considerando o preço extremamente elevado,
existe muita dificuldade em colocar essas subestações. Uma alternativa a colocar uma subestação convencional lá no meio da cidade seria utilizar uma subestação GIS. A gente sabe que essas subestações, né, isoladas a gás, elas têm uma compactação muito grande em relação a uma subestação convencional, só que em compensação o seu preço é muito mais elevado. Então essa solução dificilmente é adotada, a menos que ela seja viável ou se torne mais interessante em relação a um conceito técnico. Só que aí no meio termo entre a subestação convencional e a subestação isolada a gás estão ali os módulos compactos. Os módulos compactos são módulos onde estão reunidos ali em um único equipamento vários equipamentos convencionais. Então em um módulo compacto, um módulo híbrido, a gente pode encontrar disjuntores, T6, TPs e até chaves seccionadoras, tá? Tanto chaves seccionadoras comuns quanto chaves de aterramento. Então o módulo compacto ele tem essa vantagem de reunir todos esses equipamentos em um único invólucro, tá? Então você vai ter um tanque ali, né, um invólucro metálico, onde você vai ter as buchas de conexão, um suporte metálico e ali dentro daquele encapsulamento a gente vai encontrar todos esses equipamentos. Esses equipamentos têm uma certa diferença do equipamento convencional que está instalado ali no suporte, lá no pátio da subestação, mas em relação ao funcionamento, eles funcionam ali da mesma forma, tá? Então a utilização do módulo compacto, ele tem essa grande vantagem de reunir vários equipamentos. E no momento que ele reúne vários equipamentos, ele ganha bastante espaço, ali pelo menos 20 a 30% de economia de espaço em relação a uma subestação convencional. Então o módulo compacto, talvez a principal vantagem do módulo compacto seja essa redução de espaço que é tão buscada pelas empresas do setor elétrico. Além disso, nesses módulos compactos, os equipamentos são distribuídos e compartimentados, ou seja, a gente tem ali o disjuntor, né, o compartimento do disjuntor com o gás FCF6 e ali próximo a ele a gente vai ter o compartimento da seccionadora, compartimento dos T6, isso aí fica tudo compartimentado de forma que fique mais fácil o acesso e aí você não tem essa reunião, esse bolo de equipamentos ali, tudo misturado dentro de um único tanque. Isso torna o equipamento também mais confiável, tá? Já que se falhar algum equipamento que esteja ali dentro, ele provavelmente não vai comprometer o equipamento do lado por conta dessa compactação, tá? Se acontecer um curto-circuito, um faiscamento, alguma coisa, isso não vai acabar não respingando nos equipamentos adjacentes por conta dessas barreiras internas do equipamento. Isso torna o equipamento mais robusto, isso torna o equipamento também um pouco mais confiável, né? Já que a falha de um dos componentes não vai comprometer totalmente o equipamento, né? Pode não comprometer totalmente o equipamento e torna o equipamento mais interessante para a utilização. Outra característica interessante também é que esses equipamentos hoje, já há um tempo na verdade, são fabricados tanto para a barra simples quanto para a barra dupla, tá? O que dá uma certa flexibilidade ao arranjo da subestação. Antigamente esses equipamentos eram fabricados apenas para a barra simples, então a subestação era obrigada a utilizar um esquema de barra simples, no máximo ali um esquema de barra principal e transferência, a não ser que o próprio arranjo da subestação prevesse a utilização do módulo compacto e uma série de recursos para que o arranjo de barra dupla fosse implementado. Mas agora o próprio módulo compacto ele já vem ali apropriado para a utilização com barra simples e com barra dupla, né? A gente tem ali as buchas e aí você conecta o cabo da linha, né? O cabo que vem lá da entrada de linha no meio do equipamento e aí você tem nas pontas a saída para cada barramento. Isso torna o equipamento também muito interessante, já que traz também uma certa flexibilidade para o arranjo da subestação. Em relação à especificação do equipamento também não muda muito. Em uma subestação convencional a gente vai ter o disjuntor, a chave seccionadora, o TC, TP, chave de aterramento, todos esses equipamentos vão estar ali dispostos no pátio. E a gente vai precisar fazer uma especificação técnica para cada equipamento, tá? Uma para o disjuntor, uma para o para-raio, uma para o TC, uma para o TP. Tudo isso vai precisar de uma especificação técnica. E quando a gente utiliza módulo compacto, a gente vai fazer da mesma forma, tá? Não existe uma especificação específica. Na verdade, no projeto, a gente vai fazer uma única documentação, que é a documentação do próprio módulo compacto. Mas lá a gente vai subdividir isso em vários itens. E cada item desse vai ser a especificação comum do disjuntor, né, do TP, do TC. Então, para a especificação do equipamento, para o projeto, de forma geral, isso não vai mudar tanto.
Existe uma preocupação também da utilização dos módulos compactos em relação à integração desses equipamentos com o sistema supervisório da subestação, tá? Mas esses módulos compactos que são fabricados hoje em dia não tem problema quanto a isso, tá? Você tem dispositivos lá no módulo compacto, tá? Você tem dispositivos com entrada RJ45, por exemplo, que você pode levar isso até o seu sistema supervisório e fazer essa comunicação através do protocolo IEC 61850. Então, isso já não é um problema para os módulos compactos, tá? Essa barreira já foi rompida e isso não acontece mais, esse problema de hoje em dia dessa comunicação entre o módulo compacto e o sistema supervisório. Então, a gente consegue totalmente integrar esse equipamento com o sistema supervisório e fazer sua operação através da casa de comando, né? Através da sala de operação. Então você pode lá, operador, entrar lá no seu sistema supervisório e através de um clique lá no mouse, de um botão que você aperta lá, você pode fazer a abertura do disjuntor, a abertura da chave seccionadora, você pode verificar as correntes que estão passando ali no TC, a tensão lá do TP, tudo isso está integrado no seu sistema supervisório. Por ser um equipamento encapsulado e um pouco mais robusto, a manutenção pode ser um pouco mais flexibilizada em relação aos equipamentos convencionais. Mas é importante que todo ano a gente faça pelo menos uma manutenção simples nesse equipamento, tá, pessoal? Algumas atividades é importante realizar todo ano, como por exemplo as que eu vou citar aqui. Então, anualmente é importante a gente fazer a limpeza das buchas e verificação do invólucro metálico, tá? Então vai ter as buchas lá do equipamento, né, para a conexão dos cabos e o próprio invólucro metálico. É importante que a gente faça essa verificação, além da limpeza, tá? A gente faça uma inspeção visual para verificar se está tudo ok, já que isso é um compartimento que está com gás SF6. Esse gás é pressurizado ali dentro do tanque, então ele precisa manter essa vedação em relação ao meio externo, tá? Não pode ter vazamento, não pode ter trinca, porque isso vai baixar a pressão e aí esse equipamento vai sair de operação. Então, anualmente, é importante que pelo menos a gente faça essa verificação tanto nas buchas quanto lá no invólucro metálico. Outra coisa a se verificar é a pressão do gás SF6, tá? Existe um manômetro lá, assim como em disjuntores a SF6, existe um manômetro onde a gente pode verificar a pressão ali do gás, se ela está na região verde, né, que é a pressão adequada, se ela está na região vermelha, na amarela. Existe ali um manômetro onde a gente pode fazer esse acompanhamento. Então é sempre importante dar uma verificada lá e ver se a pressão do equipamento está ok. Outra coisa que é importante fazer é verificar a quantidade de interrupções. Disjuntores, de forma geral, pessoal, é sempre importante a gente verificar o quanto aquele disjuntor está operando. Se a gente for verificar lá no manual do fabricante, né, que a gente comprou esse disjuntor, a gente vai ver que existe um número de operações máxima antes desse equipamento entrar em manutenção, tá? Então é como um carro mais ou menos, né, que pode entrar em manutenção ou por tempo ou por quilometragem. No disjuntor é mais ou menos isso, tá? Ele entra em manutenção ou pelo tempo ou pelo número de operações. Então é importante verificar isso também lá no módulo compacto. Verificar também as juntas de vedação, tá? Como eu falei, equipamento que trabalha com gás, que trabalha de forma isolada ali, o tanque tem que ser totalmente vedado, é importante verificar juntas de vedação e também sempre verificar as conexões, principalmente em instalações onde a gente tem corrente de partida elevada, tá? O efeito dinâmico da corrente é muito grande e isso acaba folgando as conexões com o tempo. Então é sempre importante verificar e até reapertar essas conexões. Então eu já falei uma série de vantagens aqui em relação aos módulos compactos, mas e as desvantagens? Por que esses equipamentos não são tão utilizados? E a primeira questão que a gente pode colocar aqui da não utilização desses equipamentos é em relação ao tempo mais elevado de manutenção. Imagina que você coloca um módulo compacto em operação e esse equipamento dá problema. Imagina uma subestação de transmissão que tem uma região de alcance muito grande e aí você tem esse equipamento disponível, o impacto é muito grande, além da própria transmissora receber pela disponibilidade do equipamento. Então o tempo de manutenção de um equipamento que está colocado ali no sistema elétrico de forma geral, ele tem que ser o menor possível. E ainda hoje esses equipamentos têm um tempo de manutenção mais elevado. Além do mais, muitas vezes a manutenção precisa ser realizada pelo próprio fabricante.
Porque apesar da gente conhecer os equipamentos comuns, o disjuntor, o TC e o TP, por exemplo, da forma que o equipamento é fornecido, a gente não tem tanta familiaridade. Normalmente o fabricante é quem tem uma maior capacidade de mexer nesse equipamento. E dependendo do defeito também, muitas vezes a gente pode até identificar, mas a gente não vai ter como trocar a peça ou como consertar aquele equipamento ali no local. A gente vai acabar tendo que mandar isso para o fabricante, ou o fabricante vai precisar mandar um técnico lá no local para conseguir resolver esse problema. Então isso também é uma coisa que pesa contra esses equipamentos. Outro ponto negativo em relação a esses equipamentos é o custo do equipamento, né? Obviamente, por reunir uma série de equipamentos em um único invólucro, em um único local, o preço desse equipamento vai lá para cima. Por utilizar uma tecnologia diferente desses equipamentos convencionais, esse preço também aumenta. Então esse preço desses módulos híbridos, né, esses módulos compactos, apesar de estarem baixando com o tempo, atualmente eles ainda estão mais elevados em relação aos equipamentos convencionais, tá? Até porque distribuidoras e transmissoras, empresas grandes do setor elétrico, têm esses equipamentos convencionais, esses disjuntores, principalmente os equipamentos menores, transformadores até menores, TCs, TPs, eles têm lá no próprio almoxarifado, porque já tem vários instalados ali no sistema elétrico, e aí quando um TC dá problema, ele pega lá no almoxarifado aquele equipamento e só faz substituir. Se um TP deu problema, ele pega o TP e coloca lá no local. Então existe também essa questão em relação à utilização desses equipamentos. E uma outra questão que eu vejo também que dificulta um pouco a utilização desses equipamentos é a questão da cultura. Já falei sobre cultura em outros vídeos e a gente sabe o quanto é difícil de forma geral, tá? Não só na eletricidade, não só na engenharia elétrica, mas no âmbito geral a gente mudar a cultura. A gente tem como cultura, né, como uma coisa generalizada, a utilização de equipamentos convencionais. Então a gente vai chegar na subestação, a gente vai encontrar o conjunto de para-raios, conjunto de TPs, conjunto de TCs, chave seccionadora, o disjuntor, outra chave seccionadora, um barramento, tudo convencional, né? Tudo da forma que já vem sendo feita há 30 a 40 anos, da forma que o sistema elétrico cresceu. E aí a utilização desses módulos compactos, querendo ou não, apesar de não ser coisa de outro mundo, é a inserção de uma nova tecnologia, tá? Embora algumas empresas estejam fazendo isso, né? Estejam trocando seus equipamentos, estejam passando a utilizar módulos compactos, mas normalmente a utilização desses equipamentos tem sido em situações pontuais, tá? Em situações onde se precisa de reduzir o espaço, situações onde a exposição desses equipamentos causa um problema em ambientes agressivos, e aí você encapsula todos esses equipamentos e aí você perde esse problema em relação ao ambiente agressivo, porque o equipamento vai estar protegido pelo próprio invólucro. Então a utilização desses equipamentos normalmente tem sido feita em situações pontuais. E aí generalizar isso para o sistema elétrico de forma geral é uma coisa que isso aí vai levar vários anos e talvez nunca venha a acontecer, muito por conta também dessa cultura que é praticada ainda hoje. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Queria também que vocês comentassem se vocês já tiveram alguma experiência com esses equipamentos, se vocês já viram esses equipamentos, ou já deram manutenção desses equipamentos, ou já participaram do processo de compra desses equipamentos. Queria que vocês deixassem aqui embaixo a opinião de vocês e a experiência de vocês com esses equipamentos, para que a gente possa entender um pouco mais para que esses equipamentos não são utilizados, além desses pontos que eu citei aqui no vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Segue a gente no Instagram. Toda semana estou tirando dúvidas dos seguidores lá no Instagram. Estou sempre respondendo perguntas. Então, segue a gente lá no Instagram também. E também não deixa de curtir esse vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam aprender um pouco mais sobre subestações e sistemas de alta tensão. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.